Imagine que hoje todas as pessoas começassem a tratar você exatamente da maneira como você trata a si mesmo. Como seria a sua vida? Você seria respeitado? Ou seria constantemente ignorado? Seria ouvido? Ou deixado sempre por último? Quantas vezes você abriu mão daquilo que queria apenas para agradar alguém? Quantas vezes aceitou menos do que merecia? Quantas vezes pediu desculpas por coisas que nem eram culpa sua? Quantas vezes ficou em silêncio para evitar um conflito? E acabou entrando em conflito consigo mesmo. O mais perigoso é que ninguém percebe quando começa a perder o próprio valor. Isso não acontece de uma vez, acontece aos poucos, em pequenas escolhas, em pequenos silêncios, em pequenas renúncias, até chegar um dia em que a pessoa olha para a própria vida e já não reconhece quem se tornou. E existe um motivo para isso acontecer, um motivo que poucas pessoas conseguem enxergar. E quando finalmente entendem, já passaram anos vivendo muito abaixo do que realmente mereciam. Hoje você vai descobrir por que isso acontece, como recuperar o respeito por si mesmo e por que aprender a se valorizar pode mudar completamente a maneira como o mundo passa a enxergar você. Mas antes, existe algo que você precisa entender. Desde criança, a maioria de nós aprende a agradar. Aprende que ser uma boa pessoa significa dizer sim, significa evitar conflitos, significa colocar as necessidades dos outros acima das próprias. E isso parece bonito, parece generosidade, parece humildade. Mas existe uma linha muito fina entre bondade e abandono de si mesmo. Pouco a pouco, você começa a acreditar que seu valor depende da aprovação das outras pessoas. Se alguém elogia você por fazer um bom trabalho, você se sente importante. Se alguém te critica por esse mesmo trabalho não ter saído como essa pessoa gostaria, você duvida de quem é. E se alguém vai embora, você acredita que não foi suficiente. Percebe o problema? Sua autoestima passa a morar nas mãos de pessoas que nem sempre sabem cuidar da própria vida. E quando isso acontece, você entrega algo que jamais deveria entregar: o controle da sua felicidade. Quem precisa de aprovação de todos acaba esquecendo de aprovar a si mesmo. Talvez você nunca tenha percebido isso. Mas existe uma pergunta que pode revelar exatamente como anda o seu amor próprio. Quando foi a última vez que você fez algo apenas porque fazia bem para você, sem sentir culpa? Pense por alguns segundos. Quando foi a última vez que você disse não, sem passar o resto do dia tentando justificar sua decisão? Quando foi a última vez que escolheu descansar, sem sentir que estava sendo preguiçoso? Quando foi a última vez que deixou de carregar problemas que nunca foram seus? Se essas perguntas incomodam, não é porque existe algo errado com você. É porque durante muito tempo você foi ensinado a cuidar de todo mundo, menos da pessoa que mais precisava da sua atenção: você. Existe uma história muito simples que explica isso. Imagine um jardim. Todos os dias você leva água para as plantas dos vizinhos. Você cuida das flores deles. Arranca as ervas daninhas. Protege tudo com carinho, mas nunca rega o seu próprio jardim. Depois de algum tempo, as flores dos outros estão lindas e o seu terreno está seco. Você olha para aquilo e pensa que não nasceu para florescer. Mas a verdade é outra. Você apenas esqueceu de cuidar da própria raiz. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas distribuem atenção, distribuem tempo, distribuem energia, distribuem compreensão,
mas nunca reservam nada para si. E então se perguntam por que vivem emocionalmente cansadas. Porque ninguém consegue oferecer ao mundo aquilo que já acabou dentro de si. Você não se valoriza quando faz discursos bonitos sobre a autoestima. Você se valoriza nas pequenas decisões que toma todos os dias. É quando respeita os seus limites. É quando protege sua paz. É quando escolhe ambientes onde não precisa provar o seu próprio valor. É quando entende que dizer não para alguém muitas vezes é dizer sim para a sua própria saúde emocional. E aqui existe um erro que prende milhões de pessoas. Elas acreditam que aprender a se valorizar significa se tornar frio, arrogante, egoísta. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Quem realmente se valoriza não precisa diminuir ninguém. Não precisa competir, não precisa chamar a atenção, porque encontrou algo que muita gente ainda procura: paz consigo mesmo. Existe um comportamento que denuncia imediatamente quando alguém ainda não reconheceu o próprio valor. Talvez você faça isso sem perceber. E quando descobrir qual é, vai entender porque algumas pessoas continuam entrando na sua vida apenas para tirar sua energia. Você já reparou que algumas pessoas entram em qualquer ambiente e imediatamente transpiram respeito? Elas não falam mais alto, nem tentam impressionar, não precisam convencer ninguém de que são importantes. Ainda assim, algo na presença delas faz com que sejam tratadas de maneira diferente. Agora, observe o contrário. Existem pessoas que vivem tentando provar o próprio valor, explicam demais, pedem desculpas o tempo inteiro, aceitam qualquer comportamento para não desagradar. E quanto mais tentam ser aceitas, menos são respeitadas. Por quê? Porque o mundo costuma seguir o exemplo que você dá sobre si mesmo. Se você demonstra que seu tempo vale pouco, as pessoas acreditarão nisso. Se você aceita qualquer desrespeito, algumas pessoas entenderão que podem continuar ultrapassando seus limites. Se você vive colocando seus sonhos em último lugar, o mundo fará exatamente o mesmo. As pessoas aprendem como devem tratar você observando aquilo que você aceita. Essa frase pode parecer dura, mas ela também é libertadora, porque significa que se o seu comportamento ensinou alguém a desrespeitar seus limites, o seu novo comportamento também pode ensinar essa pessoa a respeitá-los. E tudo começa com uma decisão muito simples, uma decisão que parece pequena, mas muda completamente a maneira como você enxerga a própria vida. Pare de pedir permissão para existir. Parece estranho ouvir isso, mas pense comigo. Quantas vezes você quis expressar uma opinião e desistiu porque imaginou que alguém poderia discordar? Quantas vezes deixou de usar uma roupa de que gostava porque ficou preocupado com o julgamento dos outros? Quantas vezes abandonou um sonho porque alguém disse que não daria certo? Sem perceber, você começou a viver uma vida aprovada pelos outros e não uma vida escolhida por você. Existe uma diferença enorme entre ouvir conselhos e entregar o controle da sua vida. Conselhos podem ajudar, mas quem deve decidir o caminho é você. Porque será você quem viverá as consequências. Imagine chegar ao fim da vida e perceber que realizou os sonhos de todo mundo, menos os seus. Imagine descobrir que passou décadas tentando ser aceito e esqueceu de aceitar a própria essência. Não existe tristeza maior do que abandonar quem você realmente é, para agradar pessoas que, muitas vezes, nem permanecerão na sua caminhada.
E é por isso que aprender a se valorizar não é um ato de orgulho, é um ato de responsabilidade. Você recebeu apenas uma vida e ninguém pode vivê-la por você. Mas existe uma armadilha silenciosa. Ela faz pessoas inteligentes, bondosas e cheias de potencial continuarem vivendo muito abaixo do que poderiam. Essa armadilha tem um nome: comparação. Hoje, as redes sociais mostram apenas os melhores momentos das pessoas, as conquistas, as viagens, os sorrisos, as vitórias. Enquanto isso, você conhece todos os seus medos, todas as suas inseguranças, todos os seus erros. Então acontece algo injusto. Você compara os bastidores da sua vida com o palco de outra pessoa e sempre sai perdendo. Mas pense por um instante. Você realmente sabe quanto aquela pessoa sofreu para chegar até ali? Você conhece as noites em que ela pensou em desistir? Os fracassos, as lágrimas, as renúncias? Provavelmente não. Porque toda história tem capítulos que ninguém vê. Quem vive olhando para o caminho dos outros demora muito mais para construir o próprio. Existe uma pergunta que mudou a forma como muitas pessoas enxergam a própria vida. Em vez de perguntar por que aquela pessoa é melhor do que eu, experimente perguntar: o que eu posso fazer hoje para ser um pouco melhor do que eu era ontem? Perceba a diferença. A primeira pergunta gera inveja, a segunda gera crescimento. E agora chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. Talvez você tenha esperado até aqui, imaginando que aprender a se valorizar fosse uma técnica, uma frase, um exercício, mas não é. Aprender a se valorizar é uma decisão, é uma escolha repetida todos os dias. Quando você protege sua paz, quando respeita seus limites, quando honra sua palavra, quando cumpre as promessas que faz para si mesmo, quando deixa de correr atrás de quem demonstra claramente que não quer caminhar ao seu lado. Porque existe uma verdade que poucas pessoas têm coragem de aceitar. Você nunca convencerá alguém a reconhecer um valor. Você mesmo ainda não reconheceu. Existe uma cena que acontece todos os dias, em milhares de casas, e talvez ela também aconteça dentro da sua. Você olha para o espelho e, sem perceber, começa a listar tudo aquilo que acredita estar errado em você. Poderia ser mais bonito, poderia ganhar mais dinheiro, poderia ter estudado mais, poderia ter escolhido outro caminho, poderia ser como aquela pessoa. E aos poucos você se transforma no seu maior crítico. Enquanto isso, passa horas elogiando pessoas que nem conhecem a sua existência, mas quase nunca diz uma palavra de reconhecimento para si mesmo. Pense nisso. Se um amigo falasse com você da mesma forma que você fala consigo mesmo, essa amizade duraria? Provavelmente não. Então, por que aceitar uma voz interior que vive diminuindo quem você é? O respeito que você procura nos outros começa na conversa que você tem consigo mesmo. Existe uma grande mentira que muita gente acredita. Acredita que um dia, quando conquistar determinado objetivo, finalmente vai se sentir suficiente. Quando tiver mais dinheiro, quando encontrar a pessoa certa, quando emagrecer, quando comprar uma casa, quando for reconhecido, então vai começar a se valorizar. Mas acontece exatamente o contrário. Quem não aprende a se valorizar hoje, também não conseguirá fazer isso depois de conquistar tudo aquilo que deseja. Porque o problema nunca esteve nas conquistas, sempre esteve na maneira como essa pessoa se enxergava.
O amor próprio não nasce quando a vida melhora. Muitas vezes é a vida que melhora quando o amor próprio nasce. Talvez você esteja esperando que alguém reconheça seus esforços. Talvez espere ouvir um pedido de desculpas. Talvez espere que finalmente enxerguem tudo o que você fez, mas existe algo que pode mudar sua vida a partir de hoje. Pare de colocar a chave da sua felicidade nas mãos de quem nunca soube cuidar dela. As pessoas podem reconhecer você, ou não. Podem elogiar você, ou não. Podem permanecer na sua vida, ou partir. Mas existe uma pessoa que estará ao seu lado todos os dias, até o último instante da sua caminhada. Você. E é justamente essa pessoa que merece receber o seu respeito primeiro. Quem aprende a caminhar em paz consigo mesmo nunca vai aceitar viver implorando o espaço na vida de ninguém. Isso significa que você nunca mais será machucado? Não. Ainda existirão críticas, ainda existirão rejeições, ainda existirão pessoas que não reconhecem o seu valor. Mas existe uma enorme diferença. Essas situações deixarão de definir quem você é, porque você finalmente compreenderá que o valor de um diamante não diminui só porque alguém não soube reconhecê-lo. E talvez essa seja a maior mudança de todas. Você para de correr atrás de quem não quer ficar, para de insistir onde não existe reciprocidade, para de aceitar migalhas emocionais, para de viver tentando convencer o mundo do seu valor, porque finalmente entendeu que quem conhece o próprio valor não precisa anunciá-lo o tempo inteiro. Ele simplesmente vive de acordo com aquilo que acredita. E essa postura fala mais alto do que qualquer discurso. Daqui a alguns anos, você provavelmente não vai lembrar de todas as críticas que ouviu, mas certamente lembrará das oportunidades que perdeu, porque teve medo de não ser suficiente. Não permita que isso aconteça. A vida passa rápido demais para ser vivida tentando caber nas expectativas de outras pessoas. Escolha caber apenas na pessoa que você nasceu para ser. Hoje, antes de terminar esse vídeo, quero fazer um convite, não para mim, para você. Quando este vídeo acabar, olhe para sua própria vida com honestidade. Pergunte a si mesmo: onde estou aceitando menos do que mereço? Em qual situação deixei de me respeitar para agradar alguém? E qual será a primeira atitude que vou tomar para mudar isso? Não responda amanhã. Não responda quando se sentir preparado. Responda hoje, porque toda grande transformação começa com uma pequena decisão. Lembre-se, aprender a se valorizar não significa acreditar que você é melhor do que alguém. Significa entender que você também merece respeito, também merece paz, também merece ser ouvido, também merece viver uma vida que faça sentido para você. Nunca esqueça disso. O mundo sempre terá uma opinião sobre quem você é, mas nenhuma delas será mais importante do que aquela que você escolhe acreditar quando olha para si mesmo. Agora eu quero ouvir você. Qual foi o momento da sua vida em que percebeu que precisava começar a se valorizar? Ou, se essa mudança ainda não aconteceu, qual é a maior dificuldade que impede você de dar esse primeiro passo? Escreva aqui nos comentários, eu faço questão de ler sua resposta. Porque muitas vezes, a experiência que você compartilha pode ser exatamente a mensagem que outra pessoa precisava encontrar hoje.
E se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, porque no próximo vídeo vamos falar sobre um comportamento silencioso que destrói a autoestima de milhares de pessoas sem que elas percebam. E quando você entender esse comportamento, vai enxergar porque tantas pessoas vivem presas no mesmo ciclo durante anos. Lembre-se, cuide de quem sempre estará ao seu lado, você. Eu sou Regina Braga e este é o canal As Pistas para o Sucesso. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.